Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Alicerce Cast. E hoje com um tema muito especial: prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama. E temos a honra de convidar 3 pessoas com peso muito relevante na área da saúde em Chapecó e também do Rio Grande do Sul. Aí estamos com uma mega participação. Dr. Maquei Rodrigues Orteia, mastologista aqui de Chapecó. Doutora Daniela Schwingel, patologista de Passo Fundo. Doutora Thailise Menegaso, radiologista da Cosma Diagnóstico. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. E nesse terceiro episódio vamos mergulhar em um tema essencial para a prevenção de diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Prepare-se para uma conversa muito rica com profissionais totalmente habilitados nesta área de atendimento, na parte de gestão em saúde. Para isso, temos a honra de apresentar os nossos 3 especialistas que farão esse podcast dessa tarde. Dr. Maquei Rodrigues Orteia, graduado em Medicina pela FURB em Blumenau, realizou residência médica em ginecologia e obstetrícia em Florianópolis, especialização em mastologia em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, possui título de especialista em mastologista e ginecologia obstétrica, além de ser membro e titular da Sociedade Brasileira de Mastologia. Concluiu pós-graduação em oncoplastia mamária pela Fundação Carlos Chagas, no Rio de Janeiro, e obteve habilitação em mamografia pelo Colégio Brasileiro de Radiologia em 2019. Atualmente, integra o corpo clínico do Hospital Regional do Oeste e Unimed Chapecó. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Doutora Thailise Menegaso é graduada em Medicina pela Universidade de Passo Fundo, realizou residência médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagens no Hospital de Clínicas, onde também atuou como preceptora por 1 ano, entre 2015 e 2016. Concluiu Fellow em Radiologia Mamária no Hospital Mãe de Deus e atualmente é radiologista especializada em mamas e coordenadora do Grupo de Saúde de Mulher do Grupo Cosma Diagnóstico. E para fechar esse grande time dessa tarde, doutora Daniela, graduada em Medicina pela Universidade de Passo Fundo, realizou residência médica pelo Instituto Nacional de Câncer, mestrada em bioexperimentação na Universidade de Passo Fundo, atualmente diretora e médica patologista do Instituto de Patologia e Biologia Molecular de Passo Fundo, IPPF, professora dos cursos de Medicina, disciplina de Patologia da Universidade de Passo Fundo, UPF, e Ativos Educação. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje, para começar, a gente gostaria, de conhecer um pouquinho sobre vocês e também saber por qual motivo levou vocês a fazer a especialização nessa parte de mama, 3 profissionais aí com distintas áreas de atuação, mas todos focados nessa área específica da mulher. Então, a gente gostaria de conhecer um pouquinho o que levou vocês aí para essa área específica. Eu começo? Pode ser, doutora. Então, pessoal, eu sou a Daniela. Eu sou patologista. A gente, quando faz patologia, a primeira grande área que a gente é apresentado é a mama, porque é um volume considerável em todos os laboratórios de patologia, justamente pela incidência das lesões de mama, principalmente das neoplasias. Eu sempre gostei dessa área e na minha residência a gente tinha um hospital específico que só tinha cirurgias em câncer de mama. Então, 1 vez por semana a gente rodava nesse hospital e tinham preceptores muito especiais nesse lugar. Então, eu me apaixonei pela área logo no primeiro ano da residência. Que legal. Eu fui, então, mordida pelo gosto da imagem, Durante toda a minha formação, eu imaginava fazer neurologia, fiz diversos estágios em neuro e acabei que
por uma observação de um professor meu, né, me deu a sugestão então de conhecer a área, né. E aí eu acompanhei um grande médico, o Dr. Paulo Osório, que foi quem me abriu as portas da radiologia e me mostrou que não era só um radiologista ficar parado dentro de uma sala escura dando laudo. Me mostrou a importância do radiologista em atuar como médico de verdade, assim, tocar no paciente, conversar. E ali eu fui desabrochando. E daí, durante a minha formação, tive a oportunidade de trabalhar com a saúde da mulher, e dentro dessa área eu fui me encantando com a área do diagnóstico por imagem da mama, né, em especial. Então, depois que a gente trabalha com mama, não consegue mais não trabalhar. Muito legal. E eu sou maquei, sou mastologista, então o meu interesse na área da mastologia aconteceu de forma natural, porque quando eu estava finalizando a faculdade, o meu interesse era fazer ginecologia e obstetrícia. Eu gostava muito da área da ginecologia e obstetrícia, em especial da obstetrícia mais, né? E durante a realização da residência, comecei a tomar gosto pela área da mastologia. Fui deixando a obstetrícia e fui tomando gosto pela área da mastologia. Tanto é fato que quando eu acabei a residência de ginecologia e obstetrícia, já ingressei num fellow em mastologia, fazendo prova de título depois para atuar só na área da mama. E acabei, desde então, só atuando na área da mastologia. Já estou formado há 26 anos e há pelo menos 20 anos eu atuo só na área da mama. Que legal. E aí, escutando um pouquinho da história dos 3 profissionais, a gente vê, assim, a paixão por esta área, né, porque precisa realmente ter essa vontade de querer ajudar outras pessoas. Claro que em todas as especialidades tem esse cuidado, mas em especial falando de Outubro Rosa, falando de mama, a gente vê aí o que vocês são um diferencial na vida das mulheres, né, cada um na sua área, e essa importância, e esse cuidado que vocês têm, e estar nesta área, sendo especialista nisso, dá uma segurança também para as mulheres, que existem pessoas comprometidas com o diagnóstico dela, querendo cuidar delas. Então isso é muito importante. Então eu gostaria de direcionar também uma pergunta para o doutor Mackey. Quais são hoje as principais incidências do câncer de mama, doutor? Hoje a gente vê aí, ó, várias situações, né, e qual realmente é o que a gente precisa cuidar, o que nós temos de novidade sobre isso? Bom, a incidência do câncer de mama ela vem aumentando a nível global, né? Então, assim, a Organização Mundial de Saúde colocou lá a estimativa em 2018, 2,1 milhões de casos de câncer de mama no planeta, né? Já em 2022, passou para 2,3 milhões, né? Certo? Então, veja bem o quanto de pacientes está aumentando a incidência. No Brasil, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele estimou para 2024 cerca de 75 mil casos de câncer de mama, né? Certo? Com uma incidência em torno de 45 casos para cada 100 mil mulheres. E no Brasil, o estado com maior incidência de câncer de mama agora é Santa Catarina, né? Está com 75 casos para cada 100 mil mulheres. Quase que o dobro do Brasil, né? Então, assim, quais são os motivos que estão aumentando essa incidência? A gente sabe que está aumentando a idade da população, né? A população está envelhecendo, o câncer está associado com quanto mais você vive, maior a chance de você ter neoplasia pelo desgaste natural das células, né? E também mudanças de hábito de vida, relacionadas com tabagismo, alcoolismo, obesidade, sedentarismo. Então, ou seja, o câncer de mama é uma doença multifatorial, são vários fatores, né? A gente acha que é hereditário. Sim, tem o fator hereditário, mas é responsável por uma mínima fração. Cerca de 5 a 10% dos casos de câncer de mamas têm origem hereditária. A pessoa nasce com o fator hereditário, mas cerca de 80 a 95% é de origem esporádica. O que que é? Acontece uma alteração na célula da pessoa ao longo da vida, não se sabe ainda o motivo, e causa o câncer. E existe uma forma de prevenção precoce ou não? Como que hoje isso é visto dentro da mastologia? Sim, existe a prevenção primária e a prevenção secundária. O que que seria a prevenção primária? É a pessoa que não tem câncer, isso não é só para mama, serve para todos os tipos de neoplasia. Mudar os hábitos de vida, então, exercícios físicos, dieta balanceada, né, pobre em gorduras, não fumar, evitar o álcool,
você estaria diminuindo a lesão para as células do corpo. Então, estaria tentando diminuir a chance de ter câncer. Isso seria a prevenção primária. Já a prevenção secundária é você fazer exames para tentar fazer o diagnóstico mais precoce possível de uma lesão que você já tem. Então, a mamografia entra ali, né? A mamografia é o exame, é o único exame de imagem, não tem a ressonância magnética, não tem ultrassom. Foi a mamografia o único exame que mostrou redução na mortalidade para câncer de mama. Quando as mulheres começaram a fazer mamografia de forma rotineira, houve um declínio da mortalidade. Então, você faz a mamografia não com o intuito de evitar o câncer, mas sim para diagnosticar de uma forma subclínica. O que é subclínica? Não ser palpável, onde a chance de cura chega a mais de 90%. Então, prevenção primária, mudanças de hábitos de vida. Prevenção secundária, você fazer os exames, né? Mamografia na questão da mama, dosagem do PSA na questão da próstata, colonoscopia na questão do câncer de cólon, preventivo do colo do útero para o câncer de colo de útero, e assim vai. O câncer de mama, ele é o câncer que mais mata atualmente, né? Acho que segundo é o de colo uterino. Sim, o câncer de mama tirando os tumores de pele, não melanoma, né? A neoplasia mamária é o que tem a maior incidência. Cerca de 1/3 dos casos de câncer, estou falando de neoplasias malignas, né? É mama. Então, de cada 3 mulheres, uma vai ser mama. E sim, por ser o mais incidente, obviamente também é o que tem maior chance de causar mortalidade. É o que mais mata, sim, ainda as mulheres do mundo todo com relação a neoplasias malignas. Por isso a importância da prevenção, né? Da gente ter esse acompanhamento, esse cuidado médico, fazer os exames com frequência. E, doutora Thailisa, quais os exames de imagem que o doutor Maquet já comentou, que é a mamografia, né? Mas tem algum outro que é indicado para rastreamento também, ou vocês focam mais na mamografia? Na verdade, a mamografia, como o doutor Maquet comentou, é o único exame comprovadamente que reduz a mortalidade pelo câncer de mama, porque a gente consegue descobrir esse tumor muito pequenininho, antes mesmo dele dar qualquer outro sinal. Então, isso é o fundamental. A orientação é que as mulheres, a partir dos 40 anos, realizem mamografia anualmente. Em algumas situações é necessário fazer um acompanhamento um pouco mais curto, mas isso quem define é o radiologista. Existem outros métodos de imagem, como o ultrassom, a ressonância e a tomossíntese, que é como se fosse uma tomografia da mama, são exames que vão fazer a complementação a partir da mamografia. É comum a gente falar hoje em mulheres com câncer de mama abaixo dos 40 anos, né? Que seria um percentual que também está crescendo, né? O diagnóstico da faixa dos 35 aos 40 anos. Os números internacionais falam em 10 a 12%, né? É um número alto. Então, para essas mulheres, hoje não tem uma indicação formal para realizar mamografia rotineiramente. Então, nestes casos, a ecografia em mulheres jovens, ela entra fazendo um papel muito importante no rastreamento e no diagnóstico dessas lesões, né? Por conta da formação e do desenvolvimento da mama, da estrutura da mama nessa mama mais jovem. Também usamos a ressonância como um alicerce para você poder definir de forma mais abrangente essas estruturas, mas fazendo o diagnóstico precoce, o nosso ponto de apoio fundamental é a patologia, porque a gente vai encontrar lesões pequenas, faz o diagnóstico por meio de biópsias e tudo mais, e daí entra a patologia nesse sentido. O que a gente sabe é que lesões menores de 1 centímetro, sem acometimento de linfonodos axilares, a chance de cura é perto de 95%. Então, a gente tem que batalhar neste tumor que não palpa. E é através da mamografia, a partir daí os outros exames. E quando é hereditário, porque tem essa questão também, né, do câncer hereditário, e que tem, a pessoa tem menos de 30 anos, aí qual que é o exame recomendado? A medicina está cada vez mais individualizada. Então, o fundamental para mim é essa paciente ter um médico especialista que vai orientar ela qual é o melhor exame que ela vai realizar. Porque não é incomum a gente pegar pacientes que às vezes estão não tão bem orientadas, pacientes jovens fazem a mamografia, acham que está tudo bem, mas para aquela paciente aquele não era o melhor exame naquele momento. Pacientes jovens, né, falando. Então, as pacientes que nós sabemos que têm mutação genética ou que têm alguma alteração que predispõe elas a terem câncer mais cedo, o rastreamento é diferente. Aí nós invertemos o papel
dos métodos de diagnóstico, né? E em alguns casos a gente começa fazendo ressonância de mama mais cedo, a partir de 25 anos, a gente já tem ah, protocolos que orientam isso, né? E a gente vai organizando, mas é importante salientar que essa é uma exceção e ela precisa ter uma medicina individualizada. Que legal. Doutora Daniela, complementando sobre patologia, né? Depois do exame da imagem, o laudo ele é decisivo para o tratamento, né? O que as mulheres precisam entender sobre o papel da patologista, sobre o teu resultado, porque muitas vezes tem aqueles termos tão técnicos, né? Se a gente lê, a gente já vai lá pesquisar e a gente já entra num desespero. A importância também de ter esse acompanhamento, essa triagem, esse direcionamento. Qual que é o seu ponto de vista? Então, a gente que é patologista fica no background, né, nos bastidores, mas o nosso laudo, ele acaba, a primeira definição é dizer se aquela lesão que o radiologista ou que o mastologista fez o diagnóstico, se ela é benigna ou se ela é maligna. Então, é o primeiro ponto. Sai um laudo inicial e a gente subtipa o tipo da lesão, que o tipo mais comum é um carcinoma, que significa que é uma neoplasia maligna. A segunda coisa que sempre, hoje é até uma negligência, a gente precisa fazer testes adicionais nessa primeira biópsia, e o nome do primeiro teste é imunistoquímica, para a gente definir o subtipo molecular do tumor de mama, para assim o mastologista definir junto com o oncologista qual vai ser o próximo passo do tratamento. Então, se uma paciente recebe um laudo, eu acho, da patologia, a primeira coisa que ela tem que fazer, eu acho que não é entrar em desespero e nem procurar no Google, no Dr. Google, mas é procurar o seu médico de confiança para ele ler aquele laudo, o laudo da patologia, um laudo médico, e passar as melhores orientações para os próximos passos dessa paciente. E que importante ter no meio de todo esse processo, né, alguém para dar esse suporte para a mulher, porque pense, passou num mastologista, existe ali um possível diagnóstico, daí passa pelo exame, e quando a gente fala em biópsia, já a pessoa já entra em desespero, né, tu já coloca, assim, o pior cenário na tua cabeça. Como é importante ter um apoio, ter aí trabalhos voltados nesse sentido para que as mulheres saibam que este exame ele precisa ter sim um diagnóstico, depois o médico precisa avaliar para poder encontrar o melhor tratamento. Mas ainda falta essa informação para as mulheres, né? Elas entram num desespero e aí acha que a morte está chegando e nem sempre é assim, porque hoje o câncer de mama ele tem cura. E hoje, como está sendo diagnosticado muito precoce, muitas mulheres estão conseguindo aí dar a volta por cima e a gente vê isso no dia a dia. Então, ainda precisa essa falta da rede de apoio para não deixar elas solta, né? Pensando aí o que elas acham e é bem delicado. E entra um papel muito importante do médico que está fazendo esse acompanhamento para também orientar, né? Hoje, quem conhece o Dr. Mackey, eu sou paciente do Dr. Mackey, por isso que eu falo assim, ó, existe esse cuidado de quais são os passos que você precisa e não precisa se desesperar já no primeiro momento. Existe todo um cuidado, um acompanhamento e vamos ver lá no final. Se tiver que tratar, hoje a medicina está muito avançada e isso é importante o paciente, a mulher saber. Mas essa informação precisa chegar. Eu acho que ainda ela está, né, caminhando para uma melhoria, mas ela ainda não atingiu, não atendeu 100% aí das pessoas, né? Doutor Mackey, quais são os mitos mais comuns que hoje a gente ouve sobre fatores de risco, né? A gente escuta, não pode usar desodorante, o sutiã se aperta muito também, pode causar. Isso é real ou não? Faz algum sentido? Tem alguma coisa que a gente possa melhorar esse entendimento? Sim, sim, tem os vários mitos, né? Você já elencou ali, por exemplo, é muito comum de, o desodorante, o antitranspirante pode causar câncer de mama porque tem absorção via axilar. Não, não existe, né? O antitranspirante não causa câncer. Não tem nenhum estudo científico dizendo isso aí, seja qual for, seja ele o Rolon ou spray, né? O implante mamário, prótese de cone também, não causa um câncer de mama. Existe um tipo específico muito raro que é o linfoma anaplásico, células grandes. A doutora Daniela está aqui, patologista, pode depois explicar, que é um câncer causado pela prótese de silicone, mas é um linfoma, é um tumor das células linfonodais, mas que está na mídia.
né? Então causou muito pânico nas mulheres, mas é raríssimo. É um caso para cada 300 mil mulheres com prótese de mama, tá? E com relação aos mitos, os mais importantes é que as mulheres acham que se você não tem histórico familiar de câncer de mama na família, mãe e mama, você não vai ter câncer. Isso é um mito, porque, como foi dito antes, né, 90% dos casos de câncer não tem ninguém na família. O hereditário é responsável por 5 a 10. Outro mito também é que se a mulher não tem nódulo palpável, ela não tem câncer. Não. O nódulo, ele começa de forma na nível celular e ele vai se multiplicando, passa para 1 milímetro, 5 milímetros, até ficar palpável, vai demorar muito do tamanho da mama, né? Mas de uma maneira geral, um nódulo que tem ali 1 centímetro, né? De maneira geral, ele já está no corpo da mulher há uns 2 anos, né? Então veja, daí quando ele fica palpável, ela nota o nódulo, mas já está há tempo. Então é um mito achar que se você não tem nódulo palpável, você não tem câncer. E outra coisa que é talvez a mais importante, né? É que que causa essa não procura da realização da mamografia no Brasil. A Organização Mundial de Saúde preconiza uma cobertura da população-alvo de 70%. Reino Unido, Inglaterra faz 75%, Suécia faz 80%, quase 90% das mulheres fazem mamografia, né? No Brasil, menos de 30%. E olha que tem um mamógrafo espalhado para o Brasil todo. Né? Se tu pegar, não existe mais a desculpa de dizer que é difícil. Aqui na região sul, então, em Chapecó tem vários mamógrafos, não é? E, inclusive, é lei que toda mulher tem direito ao acesso à mamografia. Então, o mito que eu quero chegar ao ponto é que eu não vou fazer mamografia porque a radiação da mamografia vai causar câncer de mama. Né? Isso é mentira, isso não existe. A radiação da mamografia ela é pequena, é ínfima, não existe nenhuma possibilidade de você estar fazendo mamografia e causar câncer de mama. E um tempo atrás também houve a questão de a mamografia causar problema da tireoide, né, que muitas mulheres também deu na mídia, causaria problemas da tireoide, né? A Sociedade Brasileira de Mastologia até fez uma nota, acho que o Colégio Brasileiro de Mastologia, dizendo que não causa, não precisa colocar protetor, né? Então, assim, são só coisas que atrapalham a adesão da mulher à realização do exame tão importante, né? Que é um exame simples, acessível, seja ele do SUS ou a nível particular, e que salva vidas, né? Muitas vezes a mamografia, ela vai fazer com que você não faça a mastectomia, a retirada da mama, e também nem a quimioterapia. Então, e é o que reduz a mortalidade. Então, a gente tem esses mitos, a gente tem que ir batendo todo dia, tentando desconstruir essa medicina que muitos profissionais da própria saúde, muitos médicos, escutamos que falam contra a mamografia. É triste falar isso, mas existe sim pessoas, né, que falam contra a mamografia. Né? Então, é importante as pessoas saberem que não tem problema em fazer mamografia, desde que bem indicada, né, certo, na faixa etária que ela tem que ser feita. O que a gente, só contribuindo, o que a gente sabe sobre radiação que a paciente recebe durante o exame de mamografia é equivalente a você passar um dia tomando sol. Olha só, era a pergunta que eu ia fazer, porque muitas mulheres têm medo dessa radiação, né? Exatamente. Então, muito ínfimo, considerando todo o benefício que você vai ter no diagnóstico precoce de uma lesão, né? Então, nós sabemos, foi feito há uns 3 ou 4 anos atrás, em Passo Fundo, foi feita, lá em Passo Fundo, 25% só da população realizava mamografia, sendo que não falta mamógrafo, né? E isso, o que o Dr. Mackey colocou, realmente é uma coisa que nos deixa entristecidos, de certa forma, porque são colegas, sabem da importância, e às vezes a gente tem que estar constantemente reafirmando com eles a necessidade da realização de mamografia. E nós estamos falando em polos de saúde, Chapecó, Passo Fundo, né? E imagina em locais em que a saúde não é tão disponível, o quão difícil fica. Então, aumenta muito a chance de você fazer um diagnóstico mais tardio, né? Dessas lesões. E por um preconceito, né, sem ter a informação. Exato. Então, é algo assim, a gente ouviu muito, inclusive foi uma das perguntas que a gente colocou ali dentro de um questionário que a gente fez, era essa questão da radiação, que as pessoas têm medo porque diz que tem radiação. E olha só, quem sabe isso seja também um ponto importante, não vou fazer pela questão da radiação, né? Para você que está nos assistindo, olha a dica muito importante.
pode fazer a mamografia tranquilamente e a mamografia vai salvar tua vida. Exato. É isso, né, doutora? Isso, Não a tem- tomossíntese, ela é um exame que ela é uma tomografia da mama, ela é a mamografia 3D. Em centros, alguns centros já orientam a realização da tomossíntese como método de rastreamento. O Colégio Brasileiro de Radiologia fez recentemente também uma enquete, mas isso é um pouco mais difícil, porque não são todos os locais que têm a tomossíntese, né? Essa tomossíntese você vai ter um pouquinho mais de radiação, mas nenhuma radiação que seja capaz de gerar câncer na paciente. Outras dúvidas, assim, a ultrassonografia, ela não tem radiação, nem a ressonância, porque ela é um campo magnético. Mas é importante sinalizar, tem coisas que eu só vejo na mamografia, tem coisas que eu só vejo na ressonância e tem coisas que eu vou ver melhor na ecografia. Então, nenhum exame substitui o outro, eles são complementares, por isso tem que seguir sempre uma ordem. Às vezes eu vejo pacientes com 45, 50 anos, nunca fizeram mamografia porque sempre fizeram ultrassom. Vamos com calma. No ultrassom eu vou ver nódulos, às vezes, maiores do que eu viria ele lá atrás na mamografia, né? Por exemplo, as microcalcificações, que normalmente estão nos laudos de mamografia. Existem calcificações benignas, tipicamente benignas, mas existem calcificações que são pouco diferentes e que eu só vou ver na mamografia. Eu não vou pegar na ressonância, não vou pegar na ecografia, apenas lá. Por isso, volta ao que o doutor comentou no início sobre o diagnóstico o mais precocemente possível. E para isso, as mulheres precisam também ter esse acompanhamento, buscar um acompanhamento médico, né? Isso. Então, não esperar uma vez ao ano, qualquer sinal diferente no corpo, a gente tem que buscar essa ajuda. E o exame rotineiro permite que você consiga fazer uma análise em relação ao teu exame prévio. Eu sempre digo que a mamografia é um jogo de 7 erros. Sim. Não joga fora a mamografia do ano passado, porque às vezes não, a maioria das vezes é essa pequena alteração que eu vou perceber entre um exame e outro que vai me chamar a atenção para a gente ir atrás e diagnosticar. Às vezes, lesões de meio centímetro. Gente, uma lesão com meio centímetro é ganhar na loteria ao inverso, porque isso não vai para, muito provavelmente não vai nem para uma radioterapia às vezes, né? Faz o tratamento conservador e sim, tá curada. E esse espaço de tempo, doutora, é de 1 ano, né? Geralmente é o tempo que a gente repete a mamografia. Se tu desenvolve um nódulo aí nesse período, quando tu for fazer, ele ainda tem chances de tratamento assim, ó, um tratamento de cura? Excelente. Excelente esse questionamento, porque às vezes a gente escuta, mas eu fiz uma mamografia nesse intervalo. Existem tipos histológicos, que a Dani depois vai me auxiliar. Tipos histológicos que são tumores de um crescimento mais lento e tumores de um crescimento mais rápido, né? Normalmente o que a gente sabe é que o intervalo de tempo de 6 meses, né, um intervalo hábil para a gente fazer um tratamento e você ter um diagnóstico sem que haja grandes alterações lá no final, né? No desfecho final do diagnóstico dessa paciente. Mas as lesões que a gente normalmente está acostumado a ver, né, que a grande maioria são lesões que vão crescendo lentamente, como o doutor falou, às vezes levam 1 ano, né? Os tumores de crescimento mais rápido, eles já têm um comportamento diferente, eles já estão numa população, é uma faixa etária diferente, então, por isso, a individualização Sim. dessa paciente ser atendida sempre por um médico. Eu, do diagnóstico, sempre digo, tu tens que ter o teu médico, que é ele que vai te orientar, ele que vai te dizer por onde seguir, né? Mas 1 ano é um intervalo seguro entre fazer o diagnóstico de alterações, sim. Sem dúvida nenhuma. Não precisa ficar fazendo mamografia de 6 em 6 meses, a não ser que tenha uma orientação formal escrita. Daqui 6 meses a gente precisa revisar. Senão, 1 vez ao ano tá excelente. Perfeito. Doutora Daniela, quando uma mulher recebe um laudo positivo, né? Isso é muito frequente hoje, pensando em patologia, muitas vezes vem acompanhado desses termos técnicos e que são assustadores, né? Como que pode ser interpretado isso sem um pânico? Eu acho que fica novamente a questão que a Thaís já passou, tem que ter um médico de confiança. O laudo da patologia, ele não é para ser interpretado por leigos, ele não é um laudo que ele é fácil, ele não é um laudo que vai dar uma informação que a paciente vai ficar segura em estar lendo
e conseguir ela decidir qual é o caminho. Então, sempre tem que voltar para o seu médico de confiança, e mostrar esse laudo. O paciente tem esse laudo disponível, todos os laboratórios, obviamente, disponibilizam, mas sempre que tem um laudo de patologia, seja do que for, ele precisa voltar no médico, em algum médico assistente, para esse médico orientar a conduta. Tem que ter o acompanhamento, né? Tem que. Até para o tratamento, o que vai acontecer depois. E também não pode deixar guardado na gaveta, né? Pegou ali, interpretou e não deu nada, porque tem isso também, né? As pessoas vão lá, olham o resultado, fazem comparativo, porque hoje essas redes sociais, a parte de inteligência artificial, ele também traz muitos comparativos. E aí tu vai ali, tu faz aquela interpretação e daqui a pouco é algo que precisaria ser tratado, ser cuidado de uma forma diferente, né? Esse é um alerta, né, doutora? É. A gente tem, a gente patologista, a gente é médico de todo mundo, a gente fala essa frase, mas não é médico de ninguém. Então, a gente tem no laboratório, os laboratórios são organizados para ter uma lista de diagnóstico crítico. Então, lá em Passo Fundo, né, e aqui logo a gente vai estar com a empresa aqui, quando o radiologista biopsia, o mastologista biopsia, e a suspeição deles não é baixa para neoplasia maligna, a gente sempre liga, que é uma obrigação, eu acho, da gente como médico patologista ligar e avisar, olha, tá discordante, né, Laís? Tá discordante, ou a gente bota notas. As notas que a gente bota nos laudos é o jeito que a gente tem de conversar com qualquer médico que pegue aquele laudo. Às vezes a Thaís tem um nódulo de 3 centímetros, ela faz uma biópsia, tira um fragmento de 0,5 centímetros que tem a lesão. Essa lesão não é representativa desses 3 centímetros, então a gente bota uma nota que é para retirar essa lesão, para a gente conseguir ver ela inteira e dar o melhor laudo para esse paciente. Então, eu acho que a gente, como patologista, a nossa obrigação, como médica, todo mundo aqui fez um juramento como médico, é ter esse caminho de troca com todos os médicos, enfim, assistentes desse paciente. O paciente não fica sabendo, mas a gente faz esse trabalho diariamente. E a importância das especialidades, né, com áreas de atuações diferentes aí, para a conclusão de um diagnóstico, de um tratamento, né? Só o mastologista, ele não consegue dar toda a sequência se não tiver o radiologista, se não tiver o patologista. Então, é um trabalho aí em conjunto para um único bem, né? O cuidado da mulher, o cuidado da saúde. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção e estilo de vida. Doutor Mackey, o que realmente funciona em termos de prevenção, na sua opinião, hoje? Olha só, a gente sabe que isso é baseado em evidência científica, né? Combater a obesidade, né? Ou seja, uma dieta pobre em gordura, você tendo menos gordura no corpo, você vai ter menos chance de desenvolver câncer, não só de mama, como câncer de intestino também, né? Evitar o tabagismo, diminui a chance de câncer de mama, de pulmão, de laringe, de garganta. O álcool também não tinha tanta evidência, mas agora tem mais evidência, que é talvez um dos maiores causadores de câncer, né? Porque ele causa alteração do DNA da célula, né? Certo? O alcoolismo, né? Digamos assim, não o consumo social, né? O alcoolismo, né? Sedentarismo, basicamente. Com relação ao estresse, as pessoas falam que teve um estresse muito intenso, muito forte, que pode ter causado um câncer. Não existe nenhuma evidência científica atual, no momento, que diga que pessoas com depressão, com ansiedade, com estresse, isso possa causar o câncer. Sabe-se que pessoas com depressão, com alguma alteração a parte emocional, podem deixar de procurar o médico, de realizar seus exames e, por uma consequência, né, tá com uma neoplasia e não procurou o seu médico, e isso agravar o caso dele, né, mas não que causou, né. E com relação às questões também de evidências científicas, sabe-se que a mamografia pode sim fazer o diagnóstico de situações daquele carcinoma ductal in situ, que é as micocalcificações que a doutora Thaís falou anteriormente, que são responsáveis por 30% dos casos de câncer de mama, pode ser o in situ, que é o câncer na forma mais inicial, ele não ficou maligno ainda, e você for lá e fizer uma ressecção cirúrgica, você cura o paciente, né? Não tem chance alguma de ter metástase, não precisa fazer quimioterapia, e muitas vezes você consegue evitar a mastectomia e, quem sabe, às vezes até a escama da radioterapia, né? Então, essas são as evidências atuais, né? Certo? Olha só, é tudo coisas muito fáceis da gente fazer, né?
A prevenção, ela depende da gente. É nós que temos que dar esse primeiro passo, a gente precisa cuidar da saúde, a gente precisa cuidar da alimentação. E é fácil, mas não é fácil, de certa forma, né? A gente sabe, a gente tem a consciência disso, mas, né, a gente acaba ficando no sedentarismo e é por nós, né? A gente tem que fazer um esforço aí para poder cuidar da nossa saúde mesmo. Doutora Thailise, existe uma idade certa para começar a fazer o rastreamento? Sim, Sim. mamografia a partir dos 40 anos. Essa frase tem que ficar bem. Essa é uma determinação também do Ministério da Saúde, né? Na verdade, é do Colégio Brasileiro de Radiologia, da FEBRASGO e do Colégio Brasileiro de Mastologia. Existem algumas diferenças em relação ao que os colégios orientam e ao que o Ministério da Saúde orienta. Agora, eles estão em algumas conversas mais formais para tentar alinhar isso. Mas é importante, hoje, o que a gente percebe é que cidades como as nossas já entenderam a necessidade e ofertam mamografia para as pacientes a partir dos 40 anos, né? Então, em algumas situações muito específicas, por exemplo, paciente menos de 40 anos, mas que tem um nódulo palpável, que passou pelo doutor, o doutor percebeu e achou que algo mais suspeito, ele vai indicar a mamografia antes dessa idade. Por isso, sempre fundamental, a gente trabalha sempre por trás das, né, das câmeras, digamos assim. O nosso maior alicerce é o colega, que é o mastologista, que vai estar orientando e dando a melhor condução para essa paciente. E voltando naquela questão daquela população que tem uma mutação genética, que corresponde aos 10%, essas pacientes, sim, o rastreamento delas vai iniciar mais cedo e, em algumas vezes, com exames diferentes que são realizados além da mamografia. E daí entra o papel da ressonância de mama exclusivamente para essas pacientes, né? Mas o que a gente fala hoje nos congressos é que realmente a medicina ela está cada vez mais individualizada para cada paciente, para cada história. Você vai orientar ela da melhor forma para não perder essa paciente nem os familiares dela, porque a grande questão de você definir se essa paciente tem uma mutação genética ou não é você cuidar da prole, porque se eu tenho uma mãe que tem uma mutação genética e ela tem outras 3 ou 4 filhas que não tem diagnóstico, você já vai começar a fazer um rastreamento diferenciado para aquela população, para aquele grupo de mulheres. Mas hoje o que é preconizado é mamografia a partir dos 40 anos. Se a gente conseguir chegar aos números de 70% da população que tem que ser rastreada, a gente conseguir esse número, a gente vai estar muito bem. Aí sim a gente vai começar, talvez, a reduzir a mortalidade pelo câncer de mama. Por isso que a gente continua batendo, 10, 15, faz 20 anos mais, que a gente está sempre falando, tem que fazer mamografia, ela que reduz mortalidade, mas a gente não consegue ver isso hoje no Brasil, porque a gente não tem um rastreamento eficaz, mesmo tendo mamografia para todo mundo. E que a doutora Thailise falou, que talvez uma das frases mais importantes é saber que a mamografia a partir dos 40 anos de idade, né? E você perguntou antes, o Ministério da Saúde, o que ele preconiza? Mamografia a partir dos 50 e a cada 2 anos. Isso, né? Então, isso é uma normativa do Ministério da Saúde. Mas as normativas científicas que são feitas a nível da Europa, na América do Norte, Estados Unidos, e que o Colégio Brasileiro de Radiologia, a Sociedade Brasileira de Radiologia, a Federação Brasileira de Ginecologia preconiza a partir dos 40. E isso e por que tem essa explicação? 20% dos casos de câncer de mama, ou seja, de cada 10 mulheres no Brasil, 2 vão ter câncer de mama abaixo dos 50. Então, se você começasse a fazer o rastreio a partir dos 50 anos, você perderia 20% da população que está tendo câncer de mama. Então, assim, não tem que ser a partir dos 40. Então, talvez no futuro, esperamos que essa normativa do Ministério da Saúde modifique a partir dos 40. Mas tem vários estados no Brasil que já adotaram políticas estaduais de oferecer a partir dos 40 anos de idade a mamografia. E a nível municipal também. Então a pessoa chega com 40 anos de idade e acaba fazendo mamografia. Não falta mamógrafo, é um exame barato e é muito mais barato, mas muito mais barato na prevenção do que você depois tratar o paciente com câncer, com quimioterapia, imunoterapia, cirurgia é muito mais cara. Então tem toda essa questão que está sendo avaliada e provavelmente não num curto tempo o Ministério da Saúde também vai ofertar a partir dos 40. É uma questão que também muitas deixam de fazer por conta da dor, né? Relatam que dói a mamografia. É importante entender que o aperto
que é realizado durante o exame da mamografia, ele dura segundos. É um desconforto, por isso a gente orienta, às vezes, quando está terminando a menstruação, vai fazer, que é o período em que a mama, teoricamente, ela dói menos, Uhum. né? Mas é uma dor suportável, né? Um desconforto suportável, e que quando a gente entende a importância da realização do exame, essa dor passa a ser mínima, ou nem ter dor, porque você entende é como levar o teu filho fazer uma injeção. Dói, dói, mas tem que fazer, porque é Sim. importante, né? Muda. E as pacientes que têm prótese de mama também podem fazer mamografia com tranquilidade. A mamografia, ela não vai deslocar, ela não vai romper. Existe uma técnica que a gente faz, que é a manobra de Eckert, em que protege a prótese mamária e você consegue avaliar a mama com segurança, sem perigo de ruptura ou qualquer outra situação. Elas acabam fazendo mais imagens da mamografia por conta dessa técnica, mas é uma técnica super segura, feita no mundo todo, né? E se fosse algo que não fosse bom, ninguém mais estaria Sim, fazendo, né? Então isso é feito no mundo todo. sim. E olha que com essas campanhas de Outubro Rosa, né, a tendência era que aumentasse aí o número de mulheres fazendo os exames, é uma vez por ano que na verdade é feita a campanha, mas cada cidade, cada município, né, a gente que trabalha muito nessa área de municípios e a gente acaba vendo aí que eles fazem campanhas diárias assim no, né, nas suas OBSs para estimular as mulheres a manter os exames em dia e tudo mais. Então, Outubro Rosa ele vem só como uma marca, mas não é só em outubro que tem que se fazer os exames, né? Exato. É todos os meses, tu sentiu qualquer coisa diferente, tu tem que ter esse acompanhamento, esse cuidado, né? E doutora Daniela, com os avanços, né, nas análises de genética e molecular, que é algo forte também do nosso laboratório, né, de patologia ali de Passo Fundo, já conseguimos identificar perfis de maior risco e como que funciona isso? Então, a gente que é enfim, da patologia, do diagnóstico, a gente sabe que a gente tem 3, 4, 5, 6, talvez, subtipos de tumores de mama. Existem esses tumores de pacientes mais jovens, que a gente bota o olho e vê que eles são completamente diferentes, olhando já a célula é diferente, principalmente na quantidade de divisão celular que eles têm do que as pacientes que têm tumores numa idade mais avançada. A primeira análise é uma aproximação que a gente chama molecular, que é a imunistoquímica. Depois da imunistoquímica, a gente tem outras análises que podem ser feitas nessa mesma biópsia que a Thailise ou até o mastologista realizou. Então, é importante a gente ter uma quantidade, né, de amostra suficiente, porque essas pacientes não invariavelmente vão precisar dessa biópsia inicial durante toda a sua história, sua jornada no seu tratamento do câncer, porque a gente vai precisar extrair DNA desse pedacinho que foi inicialmente retirado, que na grande maioria das vezes, dependendo do tipo do tumor, é a única amostra que a gente tem dessa paciente. Então, hoje a gente tem muitos testes aliados principalmente a indústria farmacêutica. Então, a indústria farmacêutica tem algum medicamento novo, você pode retestar essa paciente. Um exemplo disso que é o que aconteceu no paradigma do HER2. Hoje a gente sabe que é uma proteína que está aumentada em alguns tipos de tumores de mama, que antigamente a gente só tratava os positivos. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer o tratamento e de retestar todas essas pacientes, inclusive pacientes que tiveram diagnóstico há 10, 15 anos e que evoluíram para uma metástase, por exemplo, e a gente fazer esse reteste e tentar proporcionar um tratamento mais individualizado para cada paciente. Olha só, né? A biologia molecular aí com grandes chances e oportunidades de melhorar ainda os diagnósticos, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre os avanços no diagnósticos e tratamento. Doutora Thailise, o papel da ressonância e da tomossíntese no diagnóstico precoce. Como que a senhora vê? É, a tomossíntese, ela entra então como uma mamografia 3D, né? Ela vai fazer mais cortes da mama, então você consegue estudar melhor a mama, a disposição das estruturas mamárias, né? E ver pequenas alterações. Então, nós sabemos que a gente consegue diagnosticar
quando a paciente realiza a tomossíntese, mais cânceres do que se tivesse feito apenas a mamografia, né? Aumenta um pouquinho a quantidade de radiação, mas tudo dentro de limites super aceitáveis, né? E então, no diagnóstico precoce, a tomossíntese, ela é melhor do que a ressonância. Por quê? Porque a ressonância, ela é um método em que você injeta contraste. Então, o que acontece? Lesões muito pequenas e que estão em pequeno desenvolvimento, elas têm pouca vascularização. Dependendo de como é a mama, dependendo de como é a estrutura dessa mama, às vezes esse tumor muito inicial, eu estou falando de tumor de meio centímetro, 4 milímetros, 6 milímetros. Dependendo do tamanho, a ressonância ela ainda pode não estar sendo capaz de analisar esta pequena lesão, né? Então, a gente sempre comenta que o diagnóstico precoce ele deve sempre iniciar nessas, eu estou falando de mulheres a partir de 40 anos, com a mamografia ou a tomossíntese se tiver disponibilidade de realizar. E a ressonância hoje também, então, nessas pacientes que têm idade menor, ela vai fazer um papel diferencial para a gente fazer diagnóstico, por exemplo, de lesões, de tumores de intervalo, que a gente diz, que são aqueles tumores em que as pacientes podem estar com um tumor de crescimento rápido, e aí que são essas pacientes que a gente sempre vai estar mais de olho por conta da história dela, da possibilidade dela ter alguma lesão nesse sentido. A ressonância, ela entra para eu fazer o diagnóstico neste intervalo de tempo. Algumas mulheres fazem mamografia uma vez ao ano e ressonância no intervalo, né? Então, eu estou a cada 6 meses cuidando desta paciente. Por isso, volta a importância do nosso mastologista estar orientando essa paciente em como conduzir, porque eu não quero perder essa paciente. Então, eu brinco que hoje é muito difícil passar um câncer com toda a tecnologia que a gente tem, né? Com todo o alicerce, quando você consegue ter essa paciente nessa rede de apoio. O que também é interessante sinalizar, a gente pega às vezes pacientes que já vieram, por exemplo, com lesões suspeitas, biopsiadas em outros locais. Isso é uma coisa que eu e a Dani, a gente conversa muito. Veio inconclusivo, ou veio negativo, e aí chega pra gente, às vezes, um tumor que já era positivo há 6 meses atrás, fez biópsia em um local que não, né, não tem uma referência, não tem esse cuidado, esse controle de qualidade, passou por um laboratório que não tinha tudo isso, e saiu com diagnóstico benigno, né? Aí entra a questão, volta pro problema, deu benigno, não vou voltar. Não, tu tem que voltar sempre, porque tem esse colega que vai olhar, não, isso aqui não tá batendo. Sim. Outra questão que a gente sempre fala é, o médico que faz a biópsia, no caso o radiologista, que é a minha rotina, eu faço correlação anátomo-radiológica. Se eu fiz biópsia de uma lesão que eu acho suspeita, e que veio, como a Dani falou, veio benigna, eu vou colocar como discordante, vou ligar para o colega e vou dizer, Maquei, isso aqui tá estranho, é um nódulo estranho, não tô gostando, biopsiei, tirei 5, 6 fragmentos, já falei com a Dani, é comum, já falei com a Dani revisou a lâmina, vamos tirar essa lesão. Às vezes, bate com aquilo lá, ótimo, excelente, mas era uma lesão feia, ela não tinha que estar ali. E às vezes a gente se surpreende e você tem um upgrade de uma lesão que era benigna. Então, aí é que tu faz a diferença na vida dessa paciente, né? Então, o cuidado do diagnóstico, da análise clínica, para poder dar o suporte e a tranquilidade para o doutor que vai operar, inclusive, que muda completamente uma cirurgia de uma lesão benigna para uma lesão maligna. Ou suspeita. Ou suspeita, exatamente. Então, isso que a gente faz hoje, que a medicina chegou, né? A gente sabe que não são em todos os locais que a gente tem essa abertura de ligar para os colegas e se comunicar. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes eu estou escrevendo um laudo e que eu estou angustiada, liga para o colega, discute antes de dar aquele relatório final, né? Como a comunicação é importante, é extremamente importante, extremamente importante. Doutora Daniela, o impacto dos testes genéticos no direcionamento do tratamento? Eu acho que hoje é uma pergunta mais direcionada até para os oncologistas, que a gente não tem nenhum aqui. Mas a gente sabe que tem tratamentos completamente diferentes, principalmente se as pacientes são mutadas, BRCA1, BRCA2, enfim. Então, novamente, esse cuidado com essa amostra inicial, ele deve acontecer. No laboratório que eu trabalho, enfim, a gente tem todo um cuidado com uma fase que a gente chama de pré-analítica, que é tudo que acontece com esse teu pedacinho, com essa tua biópsia, antes dele chegar no laboratório. Então,
para mama, isso é crucial. A gente precisa de um tempo de formol muito fino, né? Muito adequado. A gente libera nos laudos o tempo de formol, que é uma coisa muito importante. A gente precisa de um formol de qualidade, que os pacientes às vezes querem um formol que é tamponado. Por quê? Quando a gente for extrair DNA disso, se isso não for muito fino, muito cuidadoso, não vai sair, ela vai perder a chance desses testes genéticos e de um tratamento melhor para ela. É bem importante. A fase pré-analítica para neoplasia, e se fosse botar todas as neoplasias num saco, a fase pré-analítica é mais importante para as lesões de mama. Hoje, assim, isso está pacificado entre os patologistas. Todas são importantes, mas para as lesões de mama, esse cuidado entre, né, a retirada, a chegada no laboratório, o processamento, que a gente chama, que é o que a amostra passa dentro do laboratório, todas as etapas terem um cuidado fino, ela é crucial para a decisão do tratamento agora e provavelmente, eu me arrisco a dizer, para uma decisão futura que a gente nem sabe o que vai acontecer ainda, né? O que a gente tem de testes a mais que estão vindo na indústria. Que é baseado no teu laudo, que o colega pega e já define até uma linha de como vai ser esse tratamento todo, né? É isso aí, importante. Doutor Mackey, e quais são as novas abordagens cirúrgicas e terapêuticas que estão vindo por aí para auxiliar aí no tratamento de mama? Olha, tem as questões cirurgia, né? No caso, cada vez mais cirurgias conservadoras, preservando o seio, aliando técnicas de cirurgia plástica para dar um melhor resultado possível, que chama-se de oncoplastia, né? Antigamente tinha câncer de mama, a mama ficava mutilada, a paciente tinha que aceitar porque estava tratando um câncer. Não é mais assim. É que ela está com câncer, tem que sair com a mama totalmente deformada. Então você traz técnicas cirúrgicas mais apuradas para dar um melhor resultado cosmético, que também faz parte da saúde mental da paciente, né? Ajuda na recuperação. Também do ponto de vista de diagnóstico, novas tecnologias como a mamotomia, que é coletar tecido mamário para biópsias com maior quantidade de tecido, facilitando a vida do patologista, também chegou, né? A doutora Thaidise faz uso há muito tempo já, né? Já encaminhamos os pacientes para essa análise, né? E com relação ao tratamento também, a chegada de imunoterapia, que são novos tratamentos, um pouquinho diferente da quimioterapia, né? Que também tem aumentado a chance de cura dos pacientes, não é para todos, né? Mas é para algum tipo específico de câncer de mama. Também tem aumentado de forma drástica a cura dos pacientes que até certo tempo atrás eram pacientes difíceis de tratar, hoje você consegue ofertar para eles uma chance de cura, né? E coisas simples, por exemplo, como a touca, por exemplo, os pacientes que vão fazer quimioterapia que vai cair o cabelo, não é toda a quimioterapia que tem queda de cabelo, mas a grande maioria ainda assim. Até a touca veio ali para ajudar, né? A diminuir a queda do cabelo, de novo, ajuda na parte cosmética, na autoestima do paciente, na aceitação da doença, na fase, nessa jornada, né? Tem muitos pacientes que não dão importância, mas outras sim. Tem que respeitar, cada indivíduo tem o seu interior, né? Então, isso veio agregar muito, de novo, não é só a saúde física, mas a saúde mental do paciente, né? Sim. É isso aí. E a gente teria muito mais para perguntar, né? Nosso tempo ali voou, a gente ficaria mais 1 hora aqui conversando. Mas para a gente fechar aí esse bloco, a gente vai fazer aí um ping-pong rápido, que é algo já da uma marca da Alicerce Cast. Então a gente vai fazer uma pergunta e o doutor responde com uma resposta e assim a gente passa para as demais médicas. O maior mito sobre o câncer de mama que você gostaria de derrubar? Já foi falado, né, que a mamografia causa câncer de mama pela radiação. Isso é um mito. Autoexame ainda é válido ou já é ultrapassado? Não, é válido sim, porque é a forma de você fazer o diagnóstico, muitas vezes, um nódulo que a mamografia e a ultrassom não pegou há 6 meses atrás e que apareceu agora. Tá? Qual o principal erro das pacientes ao adiar uma consulta? É perda de tempo, que significa cura. Né? Às vezes você deixa lá de procurar o médico, sabe que está com problema, não vai e está perdendo tempo, que é igual a cura. E uma mensagem de ouro que o doutor deixa para as mulheres nesse Outubro Rosa? Faça seus exames periodicamente, né? Não descuide dos exames, porque a sua vida é o que tem mais valor para a sua família. Doutora Daniela,
Qual a principal dúvida que as mulheres têm quando recebem o resultado de uma biópsia? Eu acho que a primeira dúvida é se é benigno ou é maligno. Um achado que assusta, mas nem sempre significa câncer. Neoplasia. Neoplasias são benignas ou são malignas? Essa palavra é assustadora, isso, Natal. Qual avanço recente em patologia mais te anima na área de mama? Eu acho que uma coisa que tá na moda, mas a gente tem que falar, é a inteligência artificial. A gente já tem um sistema que ele sinaliza pro patologista onde tem câncer e onde não tem. Legal. Se pudesse dar uma dica para reduzir o medo diante do diagnóstico, qual seria? Procure o seu médico assistente. Doutora Thailise, qual a diferença da mamografia convencional e digital? A mamografia convencional, ela já está quase que caindo em desuso, né? Hoje a gente fala em mamografia digital, que a gente consegue trazer mais diagnóstico com menos radiação. Qual o exame mais indicado para a detecção de câncer de mama e preventivo? A mamografia. Mamografia foi nossa vilã, né? A tecnologia de imagem que mais promete revolucionar a detecção do câncer de mama. Inteligência artificial vai nos auxiliar muito no diagnóstico precoce das lesões. E uma frase para motivar as mulheres a manterem os seus exames em dia. Mulheres são mães de família. Para a gente cuidar bem dos nossos, a gente precisa estar bem com a gente. Muito obrigada. A gente gostaria de agradecer, então, aos doutores por esta tarde excepcional, com muito conhecimento. Agradecer à equipe da Alicerce Cast e esperamos encontrá-los em breve num próximo episódio. Acesse nossos canais para acompanhar todo o conteúdo. Até breve.